Palavra aberta. Impasse e indefinição neste momento e pelo menos até maio em relação ao serviço de transporte de moto por aplicativo em Belo Horizonte. Um projeto para regulamentar a atividade na capital mineira só deve ser concluído em maio. O assunto está em evidência nas últimas semanas, principalmente depois que o superintendente regional do trabalho em Minas, Carlos Calazans, chegou a pedir à prefeitura a suspensão do serviço até que houvesse uma regulamentação, o que foi negado pelo prefeito em exercício Álvaro Damião. Ele garantiu a continuidade do transporte. Acidentes com motos nesses primeiros meses do ano aumentaram a preocupação com o assunto. Para debater o transporte de passageiros por moto de aplicativo, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta José Carlos Mendanha Ladeira, um dos principais especialistas de trânsito de Belo Horizonte. Foi funcionário de carreira da BH Trans por 33 anos, sendo 9 como diretor de sistema viário. Olá, Zé Carlos, obrigado pela presença. Prazer é meu de vir debater do assunto tão importante. Bem-vindo ao Palavra Aberta e damos as boas-vindas também ao presidente da FAMA, que é a Frente Nacional de Apoio ao Motorista Autônomo, Paulo Xavier. Obrigada pela presença, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Kátia, Eustáquio, José Carlos, é um prazer estar aqui debatendo esse assunto com vocês. Aqui na abertura do Palavra Aberta, a gente deixa claro que nós não trouxemos aqui para este debate um representante dos entregadores por moto, porque esses trabalhadores não têm uma entidade formalizada. Então, nós recorremos à FAMA para participar desse debate, porque a associação, esse grupo, contém também profissionais, motoristas que trabalham com carros, mas que também atuam no transporte por motos, não é isso? Isso mesmo, a gente tem um número muito grande de motoristas que antigamente rodavam no carro e migraram para moto. E alguns que mantêm as duas, eles se dividem, as duas opções, se dividem no carro e nas duas atividades, ok. Começando com o José Carlos, lembrando que ele não está representando a BH Trans aqui, ele já é aposentado da BH Trans, ele está como especialista em trânsito, mas claro, usando a sua experiência de mais de 30 anos na empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte. Zé Carlos, pela sua experiência, pelo que você observa em Belo Horizonte, o serviço de transporte por moto, ele precisa de uma regulamentação, a exemplo do que acontece com o táxi, por exemplo, que tem um regulamento próprio, multas próprias, uma fiscalização específica, todo um regramento. Moto também precisa? Eu começo dizendo o seguinte, que no mundo ideal não existiria transporte de pessoas, transporte público por motocicleta, em função dos riscos, da falta de conforto e tal. Mas a gente sabe também, a experiência nos trouxe a informação de que a capacidade de fiscalização do poder público é muito pequena. Então não adianta apertar demais. Então a gente tem que aproveitar a parte positiva. Tudo tem a parte positiva e a parte negativa. Potencializar as questões positivas desse trabalho, dessa atividade, transporte por moto, e regular a parte negativa, que é a questão do risco, a questão da concorrência desleal. Então a gente deve fazer um regulamento levando em conta o tipo de veículo, as condições do condutor e aonde na cidade que ele deve operar. Quem deve cuidar dessa regulamentação? São os municípios, o governo federal? Qual que é a sua avaliação de especialista? A questão trabalhista é federal. Agora, as questões de regulamentação no município são os órgãos oficiais do município de Belo Horizonte. Pela sua experiência, a primeira frase que você falou, que no mundo ideal não existiria transporte de passageiros por moto. É principalmente por causa da segurança? Segurança e conforto, né? O mundo ideal... Você vai no que é bom para todo mundo, que é rápido, que você pega o positivo de cada item, né? O mundo ideal, que tivesse espaço suficiente, que não tivesse a necessidade de imprimir uma velocidade maior, que queria estar no ar-condicionado escutando a Itatiaia, sentado dentro de um carro. O mundo ideal seria aquele que fica pesado para pagar, difícil de caber todo mundo, na pista, né? Na pista o número de veículos aumentaria muito. Então não caberia. No mundo ideal não precisaria da motocicleta. Vamos trazer agora para essa conversa também o Paulo Xavier, que é o presidente da FAMA, a Frente Nacional de Apoio ao Motorista Autônomo. Na avaliação de vocês, qual que é a expectativa, A entidade tem trabalhadores que se dividem entre as duas funções, O trabalho com moto, o trabalho com
com veículo, né, de 4 rodas. Como seria essa regulamentação? O que seria mais adequado para atender ao trabalhador? Então, Kátia, a gente entende o seguinte, que precisa regulamentar. Os aplicativos por moto, né, transporte por passageiro, ele chegou em Belo Horizonte há cerca de uns 3 anos, mais ou menos, 2 a 3 anos, não me recordo bem. No início, nós acreditávamos que ele não ia pegar em Belo Horizonte. Tanto é que entrou devagarzinho, sutilmente, né? Mas ele foi uma realidade. A gente acreditava por quê? Belo Horizonte tem uma geografia, assim, diferente da maioria das capitais, né? Das cidades. Muito relevo, muito bairro, muito morro. Então a gente achava que isso não ia assim muito adiante, não ia muito para frente e tudo, mas o usuário aderiu, né? Inclusive porque no interior de Minas o serviço de mototáxi já comum, é uma né? realidade, já é uma realidade antiga, inclusive, né? O mototáxi e tal. Mas em Belo Horizonte a gente não acreditava que ele ia realmente pegar, mas pegou. Ele está aí, eu acredito que, né, não deva sair, nós acreditamos que ele vai permanecer. Tem a única cidade, né, que conseguiu ainda afastar um pouco o aplicativo de passageiro por moto é São Paulo, né? Mas em todo o Brasil já é uma realidade. O que a gente fala é o seguinte, precisa ter uma regulamentação robusta, bem criteriosa, porque a gente tem conhecimento de muito caso de motoqueiro, né? Vamos dizer assim, motociclista, trabalhando sem carteira, tem uns que trabalham com contas fakes. Então precisa ter uma regulamentação bem criteriosa por conta dessa qualidade do serviço. A gente acredita que tem que colocar, né, um tempo ali de carteira, de experiência na carteira. A questão da cilindrada da moto também é importante. Então eu creio que essa regulamentação ela precisa vir de forma mais robusta. Tem motoqueiro que trabalha sem carteira, sem habilitação? Tem muito. O motoqueiro ele chega para embarcar o passageiro, com capacete. Ele não tira o capacete. Então, você como passageiro, você não vê ali se é ele que está na foto, se não é. E assim vai. E assim tem demais. É muito mesmo. Então, sem carteira e trabalhando com conta alugada de outro motoqueiro, isso acontece muito. Quais podem ser as consequências disso? Aí a consequência é realmente o acidente, que, né, a gente sabe que não tem experiência, tem muita gente que às vezes não pode ter a licença, né, no aplicativo por alguma questão legal, ou por falta da carteira, ou alguma questão legal. Então é importante que o poder público veja, né, esse lado para proteger até o passageiro, né? E assim, a gente vê que as plataformas, elas não importam muito com isso. A plataforma, ela está preocupada com o lucro, ela não importa nem com o passageiro e muito menos com o motoqueiro. Mas aí, só para a gente voltar a palavra para o Mendanha, para deixar claro, vocês querem uma regulamentação robusta, criteriosa, né? Um filtro, né, para evitar situações como essa de motoqueiros sem habilitação, né? Pessoas com mais experiência, etc e tal. Até antecedentes criminais e tal. Mas e para os motoristas de aplicativo, esse filtro, ele é assim, bem robusto? Então, o filtro já existe para o motorista de aplicativo, que é um critério muito grande para passar ali, para ter a sua conta ativa, né? Inclusive, as plataformas estão bloqueando muito motorista que fizeram contas fakes e tudo. A plataforma, principalmente a Uber, né, vou falar nomes aqui porque a gente precisa endereçar. Ela é muito conivente com essas coisas. Então, assim, a gente precisa até ter uma fiscalização mais rigorosa, até, não sei, do Ministério Público e tudo, porque é muita conta fake que existe, né? Então, o motorista, ele é banido hoje, ele é desativado, mas amanhã ele faz uma conta fake, que a gente chama, né? E ele consegue voltar para a plataforma. A 99, ela tem também, porém é menos um pouco, porque o aplicativo dela, você precisa, para iniciar o dia, você precisa fazer uma selfie e a selfie você tem que movimentar. Então, você não consegue pôr uma foto, você não consegue burlar essa inteligência artificial, né? Então, a Uber agora, ela começou a melhorar um pouquinho, começou a mudar isso aí. Mas ela é bem ainda fraca nesse sentido de segurança, sabe? Ô, Zé Carlos, no caso aqui ampliando um pouquinho essa questão de
transporte por aplicativo, falando do transporte que a gente já conhece tradicional de veículos, né? Os taxistas, eles defendem veementemente que o transporte por aplicativos tenha um regulamento semelhante ou igual ao do táxi, um regramento próprio, mas isso ainda não acontece em Belo Horizonte. Aí as plataformas dizem, não, a gente é um serviço privado, não precisamos de regulamentação, não precisamos de regramento próprio, o táxi é uma concessão pública. Por que ainda não, e na sua visão como especialista, não deveria também ter uma regulamentação do transporte por aplicativo como um todo, regramento próprio? Porque a gente vê diferenças aí de qualidade do motorista, de qualidade do veículo, qualidade das corridas do aplicativo para o táxi. O transporte por aplicativo foi uma coisa que aconteceu num momento. A tecnologia foi criada para os transportadores oficiais do mundo inteiro fazerem uso do aplicativo para conectar entre quem quer circular com quem vai levar ele para circular. Como carona, né? Como um carona, né? Então seria os táxis. Na questão do Brasil especificamente, nós fomos pegos, ou entrou em operação, numa situação onde que táxi estava sendo muito utilizado e tem um processo burocrático para a pessoa aumentar. Belo Horizonte até teve um processo de aumentar o número de táxis, mas ainda tornou-se insuficiente. Quer dizer, tivemos um aumento. Você vê que hoje tem circulando estimas em Belo Horizonte 60 mil motoristas por aplicativo. E a gente tem na faixa de 8 mil táxis. Quer dizer, não agregou, triplicou, quadruplicou a quantidade. Então pegou isso aí. Estava no limite de veículos à disposição e tinha muita gente procurando emprego também, né? Procurando uma atividade. Então foi uma facilidade criada. Aí muita gente entrou no processo, porque é bacana, tem uma certa segurança, igual o Paulo narrou bem aqui, tem uma segurança tecnológica, então é um processo bacana. E ele entrou na atividade do taxista, quer dizer, tanto que até pouco tempo em Belo Horizonte ele era um clandestino. Há pouco tempo que Belo Horizonte tem a regulamentação, pelo menos da possibilidade de existir a atividade, mas está num processo lento de regulamentação até chegar num ponto dessa aí do código de ética, de operação, semelhante ao que tem o taxista. E o taxista se sente perseguido. E por que está lento no caso do aplicativo? São questões do legislativo, né? Que está com proposta de sugestão e o executivo tem que fazer valer. Ou é poder, lobby demais das plataformas que não querem uma regulamentação, querem ficar livres? As plataformas não dificultam essa regulamentação? Pelo que eu vejo por fora do problema, eu acredito que sim. Você também concorda que elas dificultam? Olha, nós temos uma regulamentação, falando do aplicativo, que é a lei federal, que é a 13.640, ela é de 2018. E a municipal aqui é a 11.185 de 2019, né? Então nós somos regulamentados, tá? O aplicativo por carro. É importante até a gente frisar sobre isso, a moto não está prevista nem na regulamentação federal. A regulamentação federal, ela regulamentou categoria B, para carteira B, e veículos até 7 lugares. Não inclui a categoria A e a moto, muito menos. Então, hoje a moto é um transporte legal, tanto a nível federal quanto municipal. Então essa regulamentação tinha que vir em nível federal? Precisa ter um ajuste, porque realmente a regulamentação federal, ela não prevê. Aí as plataformas, elas se baseiam numa decisão do STF que falou que não pode, os municípios não podem restringir o transporte por aplicativo. Então eles baseiam nessa decisão do STF, né, que interviu nessa posição, mas ela não consta na lei federal. Então, mas na tem verdade, combinado com a lei federal, que ela diz que pode existir, mas a lei municipal diz que cabe ao município, a mesma lei federal diz que cabe aos municípios dizer como existir. Exatamente. Então a regulamentação cabe ao município. Em Belo Horizonte ele está em fase de regulamentação, pelo que eu sei está em fase de regulamentação. Agora, sem dúvida, os aplicativos, as bases dos aplicativos são dificultadores. Usei essa frase aqui hoje já, não aqui no programa, mas que o poder público ele tem missão e a iniciativa privada ela tem produção. Então eu quero saber o que é mais fácil para ele para produzir, que seja dinheiro, que seja carinho, que seja amor ou bondade, tudo com aspas aí. E o poder público tem a missão de fazer com que a legislação seja cumprida. Só para emendar essa questão da regulamentação,
Para o profissional, não seria interessante regulamentar, né? Proibir, restringir, não estou dizendo regulamentar. Fala, olha, você tem que ter uma moto nesse padrão, você tem que ter um capacete nesse padrão, você pode rodar, sei lá, tantos quilômetros por dia, nessa e naquela via, para a própria segurança dele, para ele não trabalhar de qualquer jeito, porque a gente vê, no caso do aplicativo de carro, por exemplo, com a pandemia, com a crise econômica, enfim, a pessoa tinha uma profissão, perdeu o emprego, falou assim, a partir de amanhã eu trabalho como motorista de aplicativo, sem treinamento, sem ser um motorista profissional, sem revisar o carro. Não seria bom para a própria pessoa? Não, com certeza, sem dúvida. Inclusive, a gente sempre defendeu a regulamentação, tanto para o carro, né, na época, e agora para a moto. A gente não quer acabar, a gente não acha que deve acabar com a moto, não. Mas precisa regulamentar, porque realmente o passageiro hoje está correndo risco. A moto hoje é um risco. O passageiro embarcar numa moto, ele está realmente com algum risco. Então, precisa regulamentar, mas precisa ter o que o José Carlos falou, a fiscalização também. A nossa regulamentação aconteceu, ela já, né, foi pacificada, está tudo certinho. Aconteceu as portarias, né, da Sumob e tudo, porém não existe uma fiscalização muito criteriosa do poder público. Por quê? Eu percebo o seguinte, o poder público, hoje as plataformas, elas não trazem receita para o município. A receita da plataforma fica lá em São Paulo, que é onde é a base, o CNPJ da plataforma. Aqui é só um sinal que é aberto. Então, as prefeituras e o poder público não têm tanto interesse porque não há nenhuma contrapartida, né? Então eu acredito que precisa haver essa fiscalização. Agora, ontem parece que iniciou um debate, né, na Câmara Municipal sobre essa regulamentação. O vereador Pablo Almeida parece que liderando esse movimento lá para fazer a regulamentação das motos. Porém, pelo que me parece, na legislação, essa regulamentação precisa vir do executivo. Então tem todas essas questões, todos esses detalhes aí para ser revisto. E aí, uma vez regulamentado, precisa haver fiscalização, senão fica do mesmo jeito, né? Ô Paulo, eu queria te fazer uma pergunta, assim, até uma curiosidade, porque principalmente com a pandemia, como foi lembrado aqui pelo Eustáquio, a gente viu muitas pessoas que tinham curso superior, gente que perdeu o emprego, né? Tinham uma profissão, uma carreira, que de repente, né, tiveram que optar por uma questão de manter uma renda mensal pelo trabalho por aplicativo, o transporte por aplicativo. Quem são as pessoas hoje? Qual que é o perfil geral do trabalhador que decide, a partir de hoje, a minha renda mensal vai ser baseada no transporte por moto? Então, as plataformas encontraram no Brasil o cenário ideal, né? O trânsito caótico, mobilidade pública é muito ruim, falta metrô, falta uma série de coisas, e uma mão de obra farta, né? Então hoje o número de desemprego veio crescendo e tudo. E hoje o motorista ou o motoqueiro, com uma semana, vamos dizer assim, ele está já habilitado e apto a trabalhar no aplicativo. E aí vem com isso a dificuldade do mercado, né, convencional. CLT e tal, tem essa mudança também de pensamento, né, que o CLT não é interessante e tudo. Hoje um trabalhador aí de normal aí, vamos dizer assim, em alguns cargos aí a média é um salário mínimo, R$1.500, R$1.800, vai gerar em torno disso. No aplicativo ele consegue ter um resultado melhor. Então isso até afasta... 2 vezes mais que isso? 3 vezes mais que isso? Não, o aplicativo vai depender do esforço do trabalhador, né? Mas em geral ele consegue ter um resultado melhor do que um salário mínimo. E ele faz a rotina dele? Ele tem horário, ele consegue ficar... Ele tem liberdade, né, de escolha de dias, de horário, então tudo isso... São pessoas mais jovens? Então, aí também nós temos assim uma variedade bem grande, tá? Nós temos pessoas novas, né? E tem aí aposentados que estão dirigindo, pessoas que trabalham no sistema de CLT e depois continuam né, na jornada no aplicativo, né? Faz como um complemento de renda, né? Então tem essa variação. E, Mendanha, profissionais também que optaram por outra área, né? Antigamente a gente via muita gente conseguindo a entrada no mercado de trabalho via comércio, construção civil. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Hoje não é mais assim. Até que a gente tem mutirões e mutirões de emprego aí. Claro que muita gente atrela isso aos benefícios sociais, mas não é só isso, né? Tem outras possibilidades como os aplicativos. A necessidade de aumento de renda é geral, né? Então a pessoa busca na motocicleta, para ele ser um condutor por aplicativo na motocicleta. O que ele precisa ter? Ele tem em casa.
É um celular que ele qualifica ali, se qualifica e se inscreve na maior facilidade, e uma motocicleta, que pode ser qualquer uma em qualquer condição. E a carteira dele não é específica, ele não tem que ter tido um treinamento para conduzir. Eu sou motociclista. Eu sei o que é. Carro todo mundo sabe dirigir com outras pessoas dentro. Motocicleta não é a mesma coisa. Você andar sozinho numa cidade louca igual a nossa, igual todos. Andar de motocicleta já é uma aventura, uma aventura, né? Uma aventura. Com uma pessoa que não tem experiência de garupa, que não sabe o que você não sabe quem que é, você correndo risco, os dois aflitos que não sabem com quem estão circulando, é diferente. Então ele buscou, o mercado ele tem ali a mão de obra sobrando, o cara tem em casa lá a motocicleta parada lá, tem o celular, tem necessidade de aumentar a renda, eu falei, é nessa que eu vou, e vou trabalhar onde quiser. Nós tivemos experiência, agora eu vou falar enquanto estava trabalhando na BH Trans, das empreiteiras que prestavam serviço pra gente, perderam a mão de obra toda, que todos viraram condutor de motocicleta por aplicativo. Começaram dando carona pro colega, falou, o negócio é bom demais, eu vou largar o emprego, eu trabalho do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Agora, a gente sabe da pressão para poder fazer as entregas, né? Hora do almoço, à noite para poder entregar o lanche, não sei o quê, A gente já tá encerrando, mas eu quero trazer aqui mais essa curiosidade. E pela sua experiência, principalmente, Mendanha, aí, né, de 3 décadas, né, de atuação nessa área, por que hoje a gente, motorista de carro de passeio, a gente tem 2 motoqueiros, cada um pressionando a gente de um lado, a gente quer mudar de faixa, ele vem a 200 metros buzinando, pem, querendo dizer, sai da minha frente, e eles desconhecem hoje que existe interfone e campainha nas casas, só buzinam na porta da casa da gente. Porque nós, sociedades, transformamos eles numa necessidade para a economia da cidade acontecer, principalmente os de entrega. Mas voltando ao de condutor de passageiro, eu queria deixar uma sugestão aqui para a prefeitura. Primeiro, eu acho que é consenso aqui da necessidade de regulamentar. Agora tem que regulamentar quem, como e onde. É interesse do poder público regulamentar? Do município, do estado e do governo federal, na sua visão? Eu Eles acho... são interessados? Ô, gente, lembrando aqui que acabou o DPVAT, hein? Não tem seguro mais, não. Tudo que a gente sabe, aumentando o número de pessoas circulando, deve aumentar, infelizmente, aumentar o número de acidentes. Vai cair tudo nas costas do SUS, que não tem mais a arrecadação do DPVAT. Eu não estou discutindo o valor, se era necessário ou não, mas era que banca o João 23 em Belo Horizonte. Então, quem é o condutor? Só CNH é muito pouco. A gente sabe que o cara tira carteira num parquinho e solta ele na Cristiano Machado. Isso é o quem? Como? Qual motocicleta? Uma motocicleta com pneu careca, que não tem freio? É desse jeito? Uma moto pequena que cabe um, tá levando 2? E onde? Primeiro, sugestão para a prefeitura, para quem for regulamentar. Anel rodoviário, não pode. Corredores principais e área central, com horários restritos. Tem outros lugares para circular. Por exemplo, no Céu Azul, abastecer na Estação Pampulha. Coisas desse tipo. E eventos. Jogo na arena é uma dificuldade para arrumar quem te leva para casa e é um lugar seguro, fácil. Sugestões para o poder público. Quem, como e onde. Mas tem que regulamentar. Porque proibir não é o caso, que não tem como fazer, não tem fiscalização, não tem capacidade de fiscalização para fazer isso. E ser muito apertar demais o coisa. Então, uma coisa lógica, tranquila e possível, plausível de acontecer, mas com alguma regulamentação. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje o transporte de passageiros por moto de aplicativo. Recebemos o Paulo Xavier, que é presidente da FAMA, Frente Nacional de Apoio ao Motorista Autônomo. Paulo, obrigado pela presença, um grande abraço. Obrigado, Estaca. Obrigado, Cátia, José Carlos. Estamos sempre à disposição para debater esse assunto com vocês. Recebemos também José Carlos Mendanha Ladeira, um dos principais especialistas de trânsito em Belo Horizonte. Foi funcionário de carreira da BH Trans por 3 décadas, sendo quase uma década como diretor de sistema viário. Obrigada pela contribuição. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, que eu vi que foi bastante produtivo nossa conversa aqui. Muito obrigado. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.